Oi, eu sou a Pri Mariano, seja bem-vindo ao meu canal Bora Fazer Pri. E hoje é a segunda aula do nosso curso EVA em 2D, a galinha pintadinha. Já comenta aqui o seu nome e a cidade de onde você tá me vendo. E é claro, se você conseguiu assistir a aula de ontem, o que você achou, se você gostou, se ficou qualquer dúvida. Lembrando que enquanto o vídeo tá rolando aqui, eu tô com vocês ao vivo aqui no chat do ladinho. Então vocês podem me perguntar o que vocês precisarem, que eu vou estar respondendo para vocês. O nosso curso vai ter 4 aulas, o nível é para iniciantes e nós estamos na segunda, isso quer dizer que a gente ainda tem mais 2 aulas vindo por aí. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve por aqui, curte bastante aqui o nosso vídeo e compartilha também aí nos seus grupos para poder ajudar aqui na divulgação. Agora chega de enrolação e bora começar a nossa aula. Só lembrando que os nossos moldes são gratuitos e o link já está aqui na descrição do vídeo. O molde do corpo da galinha, ele é o mesmo para todas as 3. E você vai cortar ele 2 vezes espelhado. A diferença vai ser só a cor que você vai cortar. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a galinha rosa, verde e roxa. E como hoje nós vamos fazer 3 peças de uma vez, nós vamos falar um pouquinho de ritmo de produção. Quando nós estamos trabalhando principalmente com peças em quantidade, nós precisamos pensar em organizar a nossa produção de modo a otimizar o nosso tempo de trabalho. Ou seja, separa os materiais que você vai utilizar, isso incluindo as ferramentas que você vai utilizar. A primeira coisa que você tem que fazer é riscar os moldes, então você vai riscar os moldes, em seguida vai cortar todos eles e depois de fazer o corte já pode fazer a limpeza ali da sua bancada e também do chão. Eu sei que pode parecer até bobagem parar uns minutinhos para fazer a limpeza, mas trabalhar em um ambiente limpo e organizado transmite muita paz e tranquilidade. Fora que às vezes tem uns moldes que são bem pequenininhos e a gente literalmente perde eles no meio desse monte de resto de EVA que a gente acabou de cortar, que já poderia ter descartado, mas a gente deixa aqui no meio da nossa bagunça. Aí perde tesoura, palito toda hora e acaba atrapalhando o seu tempo de trabalho. E ainda deixa a gente estressada também, né? E conta aqui pra mim, você é organizada no seu ambiente de trabalho ou você é bagunceira? E conta também a sua experiência, você acha que isso facilita ou acha que isso dificulta? Pra gente saber aí se realmente faz diferença. Aqui eu fiz o corte dos moldes de todas as galinhas, da rosa, roxa e a verde. Bancada limpa, agora então bora pra pintura. Nas 3 galinhas que eu vou fazer, tem pedacinhos que são cor de rosa. Ou seja, separei todas as partes rosas que eu preciso pintar. Então, da galinha rosa, da galinha roxa e da galinha verde, separei tudo que é cor de rosa e bora para pintura. E para não sujar a minha mesa, eu coloco aqui uma folhinha de sulfite. Vou usar o giz de cera retrátil aqui para fazer a pintura de tudo. Essas gotinhas eu vou pintar aqui no corte. Vou pintando e automaticamente já vou esfumando com o dedo também. Feito isso, eu vou pintar só essa pontinha de cima e esfumo na direção de baixo, só isso. E vou fazer isso com todas. Já aquele, eu não sei como é que chama, aquela goelinha que fica pendurada aqui na galinha aqui, né, gente? Então, eu também já vou pintar todas elas de rosa. Vou passar o contorno em torno de toda a lateral do corte e fazer só uma brincadeirinha aqui também nessa parte mais gordinha. Vejam que eu já fiz as 3, é um para cada galinha. Fiz um contorno também bem simples aqui e fui esfumando nessa franjinha que vai ter na nossa galinha. Essa aqui é da galinha rosa. Já a crista, eu vou também aqui, ó, pintando aonde eu fiz o corte com a tesoura e vou abaixando também essas partes para mim conseguir alcançar com o giz todos os cantinhos e vou esfumando sempre com o dedo. Depois disso eu vou fazendo o contorno na crista e em seguida vou fazendo um esfumadinho também, bem de leve. De um lado eu deixo o contorno um pouquinho mais marcado e do outro eu deixo bem esfumado.
E nós vamos fazer a mesma pintura nas duas faces da crista, porque a galinha vai ser vista de frente e de trás. E vejam também que eu já aproveito e já faço a pintura das 3 cristas ao mesmo tempo. Nós estamos trabalhando em ritmo de produção, estamos produzindo 3 galinhas, então não faz sentido eu pintar só a crista de uma galinha agora, sendo que eu já estou utilizando o giz rosa, entende? Então, na hora que eu tampar o giz rosa, eu não vou precisar utilizar ele como mais nada aqui, porque eu já fiz tudo que precisava com ele. As asinhas só precisa contornar uma das faces dela, né? Mas eu deixei um contorno bem marcado e bem pouquinho esfumado. Isso é questão de gosto, gente. Vocês vão decidindo aí de acordo com o que vocês acharem que vai ficar mais bonito. Ah, Pri, se eu errar e se ficar muito escuro o giz, o que que eu faço? Acabei marcando uma coisa que eu não queria que ficasse marcado. Você pode utilizar aqui simplesmente um lencinho umedecido desses de bebê. Facilita muito na hora de você limpar alguma coisa que você errou, limpar os seus dedos também para você trocar de cor. Além de que tem umas técnicas super legais que dá para fazer uns esfumados top com esses lencinhos umedecidos. Eu não vou ensinar aqui nesse curso, mas quem sabe um dia aí mais pra frente. Toda a pintura que eu fiz com o giz rosa, eu fiz usando bem pouquinho giz. Já com o giz roxo, como o roxo que eu tô utilizando no EVA aqui, ele já é mais escuro, então eu vou passar um pouco mais de giz para ter mais pigmentação na hora que eu for esfumar. E aí não acabar desaparecendo ali no meio do EVA, deu para entender? Depois de fazer o contorno aqui das asas, eu vim passando um pouquinho mais de giz nessas partes que são mais onduladas e fiz o esfumado em direção ao centro. Aí tem sempre aquela pergunta, ah, mas precisa pintar? Precisar não precisa, mas olha a diferença. O que a gente tem que lembrar quando a gente está fazendo uma peça é que quanto mais técnicas você aplica nessa peça, quanto mais perfeição você aplica nessa peça, maior é o valor agregado também. Ou seja, valor agregado é a diferença entre aquele chaveirinho que custa R$1 e aquele chaveirinho que custa R$100. Pri, mas você estava falando agora sobre ritmo de produção e já pulou para valor agregado? Sim, eu vou falar bem mais sobre precificação em outro vídeo, mas agora eu quero fazer você pensar um pouquinho. Vejam que nesse curso eu estou ensinando vocês a fazer um kit com 6 peças. Isso vai demandar que você trabalhe em ritmo de produção e distribua bem o seu tempo para dar conta de entregar as peças. E o tempo que você utiliza ali para fazer a peça também agrega valor. Vou dar um exemplo aqui. A pintura que eu estou utilizando aqui é basicamente de sombra, né? Então, de sombreamento, só isso. Eu nem tô usando nada para dar luz nas minhas peças. Então, ela é muito, muito simples. Podem ver que eu não tô usando nenhuma tinta branca aqui. Então, ela já deixou as minhas peças mais bonitas, mas eu ainda conseguiria deixar isso aqui ainda muito mais bonito, muito mais bem trabalhado. No entanto, quanto mais tempo eu gastar aqui, quanto mais material eu gastar aqui, mais valor eu agrego à minha peça e mais dinheiro eu terei que cobrar nessa peça. E a minha intenção aqui nesse curso, principalmente por ser para iniciante, é que você entenda que você consegue fazer uma peça com poucos materiais, poucas técnicas, ainda assim ter uma peça bonita, bem trabalhada e que você vai conseguir vender por um preço legal. É importante entender que um preço legal não é um preço baratinho, é um preço justo, porque você conseguiu diminuir o custo de produção, o tempo de produção, e então você teve ali uma margem para conseguir dar um desconto, mas mesmo assim oferecer uma peça muito bonita e bem trabalhada. As partes da galinha verde aqui, eu não tinha giz de cera retrátil nessa cor de verde que eu tô utilizando. Então, acabei contornando com esse azul bem clarinho. Mas achei que ficou bonito do mesmo jeito. O corpo não precisa de nenhum contorno, tá? Somente essas partes que eu mostrei pra vocês. Asas, se você quiser fazer o bico, é bem pequenininho, mas se quiser fazer também pode fazer. Essas gotinhas e as cristas, tudo isso pode contornar tranquilo. Só o corpo que não precisa.
Depois da pintura, já vamos partir para a colagem do corpinho. O corpinho das nossas galinhas vai ser colado também da mesma forma. E eles são bem curvadinhos assim, ó. Lembrem de deixar sempre a parte que tem o ângulo de corte de 45 graus virada para você na hora da colagem. Eu não mostrei como faz o corte aqui de 45 graus direitinho, gente, porque eu já ensinei isso bem detalhadamente lá no primeiro vídeo. Então, se você ainda não assistiu, pode ir lá assistir, que eu te ensino tudo bem certinho. Passa direitinho a cola e a gente vai deixar cerca de 4 dedos aí na parte de baixo, ó, sem passar cola, que é onde a gente vai fazer o enchimento. Lembrando que essa é uma cola de contato, então a gente precisa passar nas duas partes do corpo da galinha. E em seguida a gente espera a cola secar. Então, quando ela não tiver mais colando no nosso dedo, né, que você encostar o dedo e não tiver mais grudando, a gente já pode começar a fazer a colagem aqui das duas partes. Posiciona um molde sobre o outro para a gente ter certeza de que tá tudo bem direitinho. Lembrando que o ângulo de 45 graus ele tá virado pro lado de dentro. E aí a gente abre e une a primeira lateral dessa forma que vocês estão vendo. É só ir aproximando as duas, se preocupando principalmente em que o ângulo na parte de baixo fique bem justinho. Porque como eu ensinei também bem detalhadamente lá no primeiro vídeo, a gente vai corrigir aqui essa falha que fica com a cola instantânea. Então, em primeiro lugar, nessa parte aqui que tem essa curva, nós vamos passar aqui com a cola instantânea, bem pouquinha, e já unimos fechando muito bem. Daquele jeitinho que eu já ensinei, ele vai fazer uma curvinha e você pode fazer um carinhozinho aí, porque vai ajudar na hora do fechamento. Espera secar, pode passar cola instantânea no restante da lateral que ficou aberta, tanto na parte de cima da curva quanto na parte de baixo, e a gente já faz aqui o fechamento com a ajuda de um palito e fazendo aquele carinhozinho novamente. É sério, gente, a emenda já fica quase perfeita desse jeitinho que eu tô ensinando pra vocês. Depois de fechar essa primeira lateral, aí tudo fica muito mais rápido e fácil. Você vai fechar o restante até o final, aproximando as partes uma da outra desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Não precisa beliscar nada. Ah, mas se beliscar já vai ficar bem mais fechadinho. Sim, só que aí não vamos conseguir esse efeito de ficar com a emenda bem fechada, sabe? Porque vai ficar sempre com aquela aberturinha. E como eu já falei pra vocês, eu não gosto dessa aberturinha que fica. Eu gosto que a emenda fique quase invisível, mesmo que você tenha que lixar manualmente. Até porque o que eu tô ensinando aqui é para iniciante e quem tá começando não tem uma micro retífica, que é uma ferramenta um pouco mais cara, então vai acabar lixando de forma manual e quer um acabamento muito bonito também, então desse jeito a gente consegue fazer. Voltamos a falar de tempo de produção novamente. Percebam que eu sempre tento cortar o tempo de produção. Inclusive eu já tinha mostrado isso no primeiro vídeo, então eu passo cola aqui nessa parte, faço aquele carinhozinho, deixo a parte afundada e já passo para o outro lado para fazer a mesma coisa. Eu não fico esperando a cola secar para continuar. Então, enquanto a cola seca, eu já tô fazendo do outro lado. Assim a gente não perde tempo na produção da peça. Sério, se tiver ficando qualquer dúvida, não deixem de perguntar aqui que eu respondo para vocês. Já me conta também se vocês estão gostando do curso e se vocês gostariam que eu trouxesse outros tipos de curso para vocês por aqui também. Mais uma vez falando em organizar a nossa produção, vamos colar todas as galinhas, tá? Nós estamos produzindo 3 galinhas, então vamos colar todas elas. E agora, após a colagem, guardamos as nossas colas bonitinhas e aí vamos para o lixamento. Tô usando uma lixa de parede bem fininha, a mão bem de leve, em uma só direção, né? Como eu já ensinei tudo isso, eu já ensinei lá no primeiro vídeo, por isso que eu tô passando bem rapidinho. A intenção aqui agora é a gente falar um pouco sobre produção nesse vídeo e ao mesmo tempo aprender os moldes da nossa galinha cantora. Galinhas, né? Falei pra vocês, mesmo o lixamento sendo manual, a emenda fica quase invisível, muito bem feita, bonita.
Não é aquele processo absurdo de demorado não, viu, gente? É rapidinho, você consegue já esse resultado aqui. E finalizo limpando tudo com acetona. As 3 galinhas já estão coladas, então bora para uma dica. Eu sei que para quem é iniciante, fazer os olhos é uma das coisas mais difíceis, mas então deixa eu te mostrar como é fácil. Peguei um retângulo de caixa de leite que fique mais ou menos aqui do tamanho dos olhos que eu preciso. Veja que sobra um pouquinho de cada lado, tá vendo? Dobro ao meio, deixo menos de meio centímetro e faço um arredondamento como se fosse fazer um dos olhos. Agora é só cortar. Tem o excesso do retângulo aqui em cima também para vocês verem. Centralizei esse molde 3 dedos a partir do topo da cabeça da galinha. E aí é só seguir o contorno utilizando ele como se fosse um gabarito. Desse jeito você nunca mais vai se preocupar se os olhos estão tortos ou não. Já vamos fazer a montagem do biquinho. É bem simples, é só passar uma gotinha de cola na parte de baixo do bico, posicionar a parte de cima e colocamos também essa goelinha aqui um pouquinho de ladinho. Nem preciso dizer que eu já faço isso com todos os bicos. Vamos dar uma corzinha nas bochechas. Eu passo o giz no meu dedo, tiro o excesso e passo então na bochecha da galinha, fazendo movimentos circulares. E agora centralizo o biquinho com uma gotinha de nada de cola. Ah, mas passando bem pouquinho a cola, não vai ter perigo de soltar? Não, essa cola colou, gente. Se você puxar depois, ela vai rasgar o EVA, mas não vai descolar. A nossa galinha roxa, que é a minha favorita, tem óculos. Você vai cortar os moldes aí, que são 2 círculos vazados. Nessa hora, como eu falei, a tesourinha de precisão ajuda muito e ela tem que estar bem amoladinha, para não ficar aquele monte de picotinho. Um pinguinho de cola de nada e nós vamos unir esses 2 círculos bem no meio. E tá aí o óculos mais fácil da vida. Já colamos também o bico. Fica assim super fofinho. Agora é só a gente centralizar 3 dedos abaixo ali do topo da cabeça da galinha roxa. Com um palito eu faço a marcação do centro de onde devem ser os olhos aqui dentro dos óculos. Um pinguinho de cola e eu vou colar aqui uma meia pérola de cada lado. Logo em seguida eu puxo 2 cílios de canto assim bem pequenininhos. Vamos pintar as bochechas aqui do mesmo jeito que fizemos na galinha rosa e vamos reservar aqui os óculos para colar depois, ok? Já os olhos da galinha verde, você vai cortar eles em branco, eles estão lá na nossa apostila. Posiciona eles exatamente como a gente posicionou os outros 3 dedos a partir do topo da cabeça. E eu faço uma marcação com um palito em volta deles para saber onde eles devem ficar. E agora com a caneta eu faço os cílios em torno dessa marcação do jeito que eu quiser. Como a intenção aqui é simplicidade, eu vou fazer só um contorno e puxar 2 cílios também. Agora é só colar os olhos em torno ali do contorno que a gente acabou de fazer e entre os olhos eu colo o bico. Uma meia pérola de cada lado. Particularmente eu amei essa daqui também, porque ela ficou com cara de boba. Como estamos em ritmo de produção, enchemos também as 3 galinhas todas de uma vez. Eu vou cortar um pedacinho de papelão que caiba dentro aqui do fundo da nossa galinha. Não precisa se preocupar com o tamanho, nem se tá torto, nem nada, porque não é para estruturar. Como a gente vai fazer o fechamento da galinha com cola, o plumante ele fica voltando, ele é fofinho, ele fica voltando para fora e a gente vai usar o papelão como um tampão para facilitar na hora da colagem. Passo cola aqui em toda a base da galinha e posiciono ela em cima de um retângulo de EVA. Esse retângulo também tem 3 milímetros. Vou fazer o corte deixando um triângulo mais ou menos aqui nas laterais do corpo.
E vou cortando aqui bem rente ao corpo. Logo em seguida eu vou ajustando esse triângulo que nós deixamos para ele ficar no tamanho ideal, de forma que ele encaixe aqui dentro dessa beiradinha que sobrou na lateral do corpo, que tem mais ou menos o formato de um triângulo. Acabei esquecendo de fazer as bochechas da nossa galinha verde. Bem, se você já chegou até aqui no vídeo e ainda não curtiu, então curte o nosso vídeo, compartilha. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal também para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai só colando as asinhas e essas gotinhas que representam aqui as penas na barriguinha das galinhas. São 4 gotinhas, 2 no centro e 2 nas laterais. As que estão nas laterais, a gente vai colocar um pouquinho inclinadas. Já cola também a crista e essa franjinha que a gente fez aí na frente da cabeça da galinha. Já conta aqui pra gente também se você gosta de artesanato, se você faz artesanato só por hobby, se é por terapia ou se você já tira uma renda extra ou se é seu trabalho principal por aí. Me conta também a sua experiência com artesanato e se eu já te ajudei de alguma forma aqui, tanto na terapia ou a ganhar alguma grana aqui com os vídeos que eu já te ensinei. Para o lacinho, nós vamos precisar de um círculo medindo 4 centímetros, esse meu é atoalhado. E o modelo desse laço é o mesmo que eu ensinei lá na Dona Aranha. A diferença tá só no tamanho mesmo. Já fiz os 3, coloco um pomponzinho no centro de cada um deles. E é só posicionar na cabecinha aqui das galinhas, colando cada um com uma gotinha de cola. Elas já estão quase prontas, só tá faltando agora o ninho. Para fazer o ninho, eu tô usando aquelas palhas que geralmente vendem em lojas que fazem cestas para café da manhã, ou então até artigos de festa. Pego ali cerca de 15 gramas e vou boleando com a mão e formando o ninho, até ficar mais ou menos do tamanho ali que caiba a galinha dentro. E as nossas galinhas cantoras estão prontas, mas o nosso curso ainda não acabou. Ainda temos mais 2 aulas pela frente, em que você vai aprender a fazer o sapo cururu e, é claro, a galinha pintadinha. A nossa próxima aula será no dia 6 de março, às 19 horas, então já deixa anotadinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, já deixa seu like. Um grande beijo no coração e até o próximo.